Pessoal, boa noite a todos nós. Essa terça-feira, dia 19, de outubro já, de 2021. E aqui contando com a bondade de Deus, Deus que impregna o universo, Deus que está em nossos pensamentos, no sol, no mar, no ar, no respirar. Enfim, Deus que se encontra em nosso DNA, dentro das nossas células perispirituais, materiais, através das células conformadoras dos órgãos de expressão, e a nossa esperança, de um mundo melhor, de uma vida melhor para todos nós, para todo o planeta Terra. Pedindo a Deus pelos nossos amigos e principalmente pedindo a Deus pelos nossos inimigos, sejam eles desencarnados ou encarnados, Então nós vivemos aqui no mundo visível, por enquanto, e depois voltamos para o mundo invisível, para nós e visível para aqueles que fazem parte dessa sociedade mais aperfeiçoada, onde tem os reinos da evolução maior das almas que aprenderam a amar, a perdoar, aprenderam as ciências, as filosofias e principalmente aprenderam a simplicidade. Até as regiões de sofrimento grande, onde os espíritos desprendem-se dos seus corpos materiais despreparados, e como crianças atônitas no mundo dos espíritos, elas mergulham, nesse mar do infinito e muitas vezes despreparadas, porque as religiões ainda não deram conceito de melhor compreensão sobre o que é reencarnar e desencarnar, que os judeus chamavam de ressurgir dos mortos, de ressurreição. Assim como também todo dia nós ressurgimos dos mortos, quando passa a noite e abre os olhos durante o dia, nós viemos do mundo dos mortos, porque o espírito, quando nós dormimos, desata-se os elos do plano material e mergulha no mundo espiritual através do fio prata que fica na nuca, ligando a nuca do nosso corpo perispiritual, e cada um vai para a região que lhe apetece, Os bons se reúnem, planejam, arquitetam os afazeres do bem, e os ainda que ignoram bem, os ignorantes, não no sentido pejorativo, ignorar e não saber que o bem é melhor do que o mal, e é maior do que o mal, Então esses seus corpos espirituais são atraídos para as suas afinidades. Então tem aqueles que perseguem, que cometem crimes no mundo dos espíritos, da mesma forma que aqui tem também aqueles que cometem seus erros crassos, se aliam, formam seus bandos, pelas suas intuições, pelas suas más inclinações. E aí nós temos o mundo superior e o mundo inferior. O mundo superior são aqueles que já tentam olhar para dentro de si mesmos, pesquisar, o seu comportamento, aprimorar, abrilhantar o seu eu interior, observando como pensa, como age, e colocando diques, barreiras de proteção, a fim que o mar das ilusões não tire de nós a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sossego. Nós que estamos em um mundo de provas e de expiações, as pessoas aprendem mais pelas provas, são grandes provas, cada um de nós temos provações e provas a superar, a suportar e a vencer. Tem provas maiores
provas menores. E também tem expiações. As expiações maiores são aquelas pessoas que já nascem, renascem com dores atrozes, vivem de hospital para hospital, ou nascem com teratologias as mais diversas, não é? Doenças cardíacas, não é? Hidrocefalia, enfim, conforme a nossa necessidade evolutiva, nós renascemos porque o DNA guarda no interior das células, não é? As nossas recordações pretéritas estão todas ali inseridas nos ácidos DNA e RNA, não é? Desoxirribonucleico e ribonucleico, não é? O DNA e o RNA. E as células cerebrais também, né? Os sensores, né? Da nossa manifestação através do sistema neuronal, sistema nervoso central, né? Através das sinapses, né? Também diz da nossa saúde ou da nossa doença, né? Então todos nós somos mais ou menos almas enfermas procurando a cura, né? Não só nos ambientes médicos hospitalares. Também procuramos a cura através das religiões, procurando o bem, procurando pensar o bem, porque a fisiologia da alma, né, na sua existência, a sua realidade é maior do que a fisiologia do corpo, né? O corpo é o mata-borrão da alma. O corpo é a expressão da alma, né? É a esponja. Então, é o para-raio, né, do espírito, né? Então, nós, quando enfermamos, é porque o ser causal foi o espírito, a mente, que é espírito. Então, nós somos mais antimatéria do que matéria. E a matéria ainda é energia condensada, né? A matéria é energia condensada. Então nós vivemos no mundo da energia, mais densa e menos densa. E viemos aqui também pedir a Deus a leveza dos nossos pensamentos, né? Metabolizar o bem pensar. Quando a gente pensa mal, atrai o mal. Quando a gente pensa bem, atrai o bem. Jesus pensou bem e atraiu bem para a humanidade inteira através dos seus ensinos, das suas parábolas. Ele não foi atingido no seu espírito, né? E há uma distorção aí no Evangelho, através das traduções, né? Das primeiras letras do Evangelho, né? Quando está lá Eli, Eli, lama sabatani, né? Senhor, Senhor, porque me abandonaste. Jesus não disse isso. Ele disse simplesmente isso, né? Eli, Eli, meu Deus, porque tu me glorificas, né? É diferente, né? De porque me abandonaste, né? Então ele estava, né, talvez ali vendo até o espírito do Elias, né? Desencarnado, né? E ele dizia, Eli, Eli, porque me glorificas, e Elias significa Deus, né? Então que nós possamos nos glorificarmos diante das provações, das situações mais difíceis, não é? Que nós possamos aprender autossuperação, paciência, tolerância, aprender mansuetude, que faz com que nosso ser espiritual se cure. Curando o espírito, a matéria se fortalece. Adoecendo o espírito, a matéria vai fenecendo todos os dias, através das suas dificuldades, né? Então, nossos hospitais estão cheios, as cadeias públicas estão cheias, não é? Nossa sociedade vive hoje com medo, porque a religião, a ação, ainda está muito longe, não é? Nós temos a religião apenas crença.
de salvação por credo, e não a salvação por atos, por atitudes. Então a caridade, a solidariedade era a religião maior de Jesus o Nazareno. Nós estamos aprendendo aqui na Associação de Caridade Samaritanos de Jesus, estamos aprendendo a solidariedade, a fraternidade. Estamos aqui pedindo a Deus por todos os religiosos, por todos os credos. Cada um participa daquele que ele conforma melhor, não é? Só que a doutrina espírita veio em socorro de todos os credos. Os últimos serão os primeiros, né? Segundo Jesus, os últimos serão os primeiros. A doutrina espírita veio aqui por último no cristianismo, mas foi apresentada a João Evangelista, né? Ou João Boanerges, né? É a mesma coisa, né? Foi apresentado a ele o Consolador prometido. Jesus disse: mandarei o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, e vos fará lembrar de tudo que eu disse, não é? E ele sopra como vento, vocês não veem, né? Mas ele está ali. É exatamente a compreensão da influência do mundo espiritual com o mundo material. O mundo invisível, autêntico, não é? Influenciando nossas vidas, nessa interação de almas dos dois mundos, dos dois planos. Nós aprendemos a lição do viver no mundo material e do viver no mundo espiritual, já que ninguém morre, né? Se houvesse a morte, não haveria sentido a vida. Apenas nós trocamos de roupa, né? Roupa carnal é substituída pela roupa espiritual. Não é? Tem alguém batendo ali no portão, não é? Então vamos pedir a Deus, na sua bondade, na sua fraternidade, porque Deus é fraterno, né? E todos nós temos que aprender fraternidade com Deus, né? Deus se doa permanentemente, nem sempre nós estamos a nos doar ao próximo, nem sempre nós somos doação. Então nós temos que aprender a doar um pouquinho do tempo para com aqueles que não podem nos ressarcir o erário terreno. Por isso nós criamos distribuição de sopa, pão, cesta básica. Cada um tem os seus defeitos, estamos cheios de defeitos, mas nós não desistimos de distribuir a sopa com os moradores de rua. Não desistimos de deixar de repartir o pão com os idosos, nem mesmo de atender aos enfermos, através de uma prece, de um passe, através de uma seringa sem agulha, com água ou álcool em cima de um algodão, sem ferir ninguém, através da transubstanciação da matéria, espírito. Os espíritos inoculam, né, agentes medicamentosos trazidos das energias do sol, das árvores, das plantas, do ar purificado, das marés, das algas. E aí nós entramos aí no campo da mediunidade, principalmente nada cobrando, dando de graça o que de graça recebemos. Então, aquelas pessoas que cobram, elas tendem ao charlatanismo, né? Porque elas têm interesses, né, de receber recompensas materiais e distorcem a verdade para oferir lucros dentro da religião. Então aqui na doutrina espírita, dá de graça o que de graça se recebe. Nós não vivemos da religião. Cada um tem sua profissão e exerce gratuitamente os ofícios religiosos, do passe, da distribuição da cesta básica, de uma prece, de uma oração. Então, os espíritas não cobram erário religioso, nem mesmo dízimo. Os dízimos são para se repartir em pão e peixes, não é? Como Jesus fazia. No máximo, pagar energia
as contas básicas de César, né? Dai a César o que é de César, é o básico, não é? Para se pagar água, energia, enfim, o resto compra cesta básica, ração para os animais de rua, enfim, nós vivemos nos auxiliando mutuamente nessa humanidade. E pedimos a Deus para que as outras religiões um dia reformem-se para melhor, utilizando os dízimos para ajudar quem está lá fora do templo, o morador de rua, o que não pode ter uma consulta médica, os animais domésticos que estão abandonados à fome, ao desespero, à dor que não é diferente da dos homens, a dor que dá no animal é a mesma dor que dá no homem dito racional, não é? E dito civilizado, que ainda está se civilizando. Enquanto nós não aprendemos a ajudarmos uns aos outros, nós não somos civilizados no nosso sistema solar, muito menos na nossa galáxia, né? Nós seremos almas penitentes, almas devedoras, espíritos compromissados com a consciência, tentando se liberar dos erros crassos do hoje e do ontem, das nossas vidas pretéritas. Então, toda religião praticamente acredita em vida após a vida. A doutrina espírita acredita no que Jesus acreditava, a cada um conforme suas obras. Então, conforme as nossas obras, tem vários céus e vários infernos, né? Porque tudo está na consciência. O céu está na consciência quando nós tentamos ser bom, tornamos leve o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, e ascendemos às regiões do mundo dos espíritos, da nossa sociedade terrena, no mundo espiritual, onde estão as almas que planejam o bem na terra, e outras gradações, né? Até, vamos dar um exemplo com os tons, semitons, né? Da música, né? E das cores também, um tom mais escuro, um tom mais claro, o branco, não é? Que é a luz maior, e o escuro representa a escuridão, o cinza, né? O cinza mais fechado, o vermelho. Então vamos dizer que aí são as regiões espirituais, com seus moradores, conforme a maneira de pensar e de se manifestar na vida. Então nós somos mais ou menos imperfeitos. Vamos fazer agora a nossa prece, são já 18 minutos, vamos lá até 20 minutos, essa live da terça é mais curta do que a da segunda-feira. Vamos aqui agradecer a Deus o dom da vida, né? Procurar a medicina material quando precisar dela e a espiritual quando nós assim o necessitarmos. Quem está ajudando os mais pobres está se curando. Quem está distribuindo o caldo reconfortante está se curando. Quem está fazendo uma prece por alguém que precisa também está praticando sua autocura. Quem está ajudando o animal da rua para não sofrer tanto, porque o ser humano é culpado pelo que sofrem os animais, cria um karma coletivo, que se transforma em viroses, não é? Parasitoses e outras doenças, exatamente pelo abandono do ser dito racional, abandonando os irracionais. Se o homem é inteligente, né, ele deveria começar a ser inteligente a cuidar do que não é inteligente. Aí ele estaria sendo bem inteligente. Enquanto isso não acontece, ele não é inteligente, ele é egoísta. Não é? Ele é sumamente utilitarista. Só pensa em si. E a morte vem arrancá-lo das suas tolas ilusões. É proibido ter dinheiro? Não. Multiplique bem dinheiro, mas não pense só em você, não.
né? Tá vendo aqui aí a pessoa do Nubank, né? Que é riquíssima, né? Muito dinheiro, a parte da sua riqueza vai usar em projetos sociais na Brasil e América Latina. Já há um consenso das grandes fortunas do mundo de direcionar recursos para aqueles que passam necessidade. Então, aí um artista desse aí que nós vimos hoje, esqueço o nome, vi hoje aqui na internet, também riquíssimo, né? E aí ele ficava revoltado. Dizia que achava que Deus era culpado da pobreza, da miséria. E aí ele viajando à África, né? Tinha uma senhora cega, dos 2 olhos, e amarrando um pano no estômago para não ter fome, né? DJ Alok, né? Que a Silvana me lembrou. DJ Alok, né? E amarrando aqui um pano da cintura, a senhora cega dos 2 olhos para não ter fome, porque não tinham o que comer. E aí ele começou a entender que Deus não era culpado do sofrimento das pessoas, os culpados somos nós, que não ajudamos uns aos outros. Olha como ele teve a ideia perfeita, né? Ele teve aí a inspiração, a luz divina, né, de entender isso. E aí eu sei que ele operou a senhora, e o problema dela era um só, catarata. Não é? E passou a enxergar, e depois de 1 ano, ele voltou à África, né, e tem os 2 encostados, testa com testa, né? Quer dizer, o que é que falta nesse mundo? É o amor, né? Falta o amor na religião, porque tem corrupção na religião. Tem corrupção na política, tem corrupção nos lares, tem corrupção em toda direção. Então, infelizmente, nós ainda não temos o planeta ideal, porque religiosos, políticos e a individualidade de cada um não se decidiu a amar os que estão fora dos templos, com as roupas esfarrapadas, com a fome, com as doenças, com as dores. Então não cabe a nós, enquanto somos seres viventes nessa encarnação, que ela passa rápido, começar a estender a mão. Começa dentro de casa, pacificando o lar, pacificando o coração. Se você não tem paz no coração, não vai ter paz fora da sua estrutura mental, né? Moral, né? E espiritual. Se a gente não trabalhar essa paz, amando mais quem está ao nosso lado, como é que a gente vai amar as pessoas da rua se a gente não ama nem quem está dentro de casa, né? Vamos aprender a amar dentro de casa. Se a gente aprender a amar dentro de casa, a gente vai amar lá fora.